meu povo, vocês estão prontos? Opa, já cheguei aqui balançando o negócio já. Erro de gravação, bora de novo. Simbora, meu povo, vocês estão prontos para mais uma história? Pois é, tô aqui hoje com o Dr. Gerson. Ele vai falar um pouquinho sobre a sua experiência. Ele não é fissurado, mas eu vou te garantir que ele tá aí, ó, há muitos anos trabalhando com fissurados, que a gente vai saber um pouco mais sobre essa história. Mas antes, quero agradecer, doutor, a sua participação aqui. É muito especial para mim tê-lo. A gente vai falar sobre fissuras, classificação também, trazer mais informações, aproveitar esse mês de conscientização para estar levando para vocês informação de qualidade. Eu não sou da área, então aí a gente trouxe um super profissional para falar mais sobre isso. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E eu me sinto muito feliz, Rita, porque eu até comentei contigo antes, né, que esse trabalho que você está fazendo é sensacional. Eu comecei a seguir você pelo perfil do Instagram e eu acho fundamental. Obrigada. Doutor, é o primeiro podcast, sim ou não? Que eu gosto de ser a primeira. Vamos ver se eu fui. O meu é o primeiro. Que legal, ó. O pessoal que passou aqui antes falou também, né, que era o primeiro podcast. Agora também, de novo, eu gosto, porque assim, é um bate-papo, a gente vai falar sobre fissura de maneira leve, mas com informações, não é mesmo? Então, você tem 25 anos de formado, né, tem especialização em cirurgia plástica. Mas me conta um pouquinho a origem dessa sua ligação, né, da medicina com a fissura lábio-palatina. Conta aí pra gente como foi essa conexão. Mas antes, essa pergunta é crucial. Tem alguém na família que nasceu com fissura lábio-palatina? Então, na minha família, ninguém. Sim. Ninguém nasceu. Agora, respondendo a questão da por que essa minha ligação com a fissura, né? É uma história bem interessante, Rita, porque eu, quando estava na faculdade, nos bancos da faculdade, eu já me interessei pela cirurgia plástica. Sim. E já desde o começo eu tive bons professores de cirurgia plástica na faculdade. Então, eu comecei a pensar, não, eu vou fazer cirurgia plástica, mas eu me interesso muito pela parte reparadora da cirurgia plástica. E em uma das aulas, eu sempre era convidado a alguns professores, e um professor convidado, eu estava acho que no terceiro ano de faculdade, foi o Dr. Marcos Gamborgi. Infelizmente ele faleceu há uns 4 anos atrás. E eu tive essa aula, a gente teve essa aula com ele, e me chamou muita atenção porque ele mostrou o trabalho que ele fazia com os fissurados. Ele corria o mundo todo fazendo cirurgias e ele trabalhava no CAIF, aqui em Curitiba, com um centro de referência aqui no sul do Brasil. E ele mostrou vários resultados, a experiência dele, falou sobre fissura, uma coisa que a gente ainda não tinha muita noção também dentro da faculdade, acho que foi o meu primeiro contato. Uau! E eu achei sensacional. Eu falei, nossa, eu acho que talvez é um caminho que eu siga. E depois o tempo passou, eu me formei e fui fazer cirurgia geral e depois fui fazer residência em cirurgia plástica. Opa! Né? Fiz inicialmente eu fiz o primeiro ano de residência onde eu fiz cirurgia geral, que foi na PUC de São Paulo. Mas daí meu filho nasceu e a gente não tinha família onde eu estava, lá, Sorocaba era uma cidade do interior de São Paulo. Sim. E a minha sogra morava em São Paulo, capital. Então, como meu filho nasceu, eu falei, bom, eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que fazer a prova de novo para residência, para mudar de serviço. E daí eu passei em São Paulo num serviço que é referência, é o Hospital dos Defeitos da Face em São Paulo, da Cruz Vermelha. Então começa por aí já. É isso! Nossa! Então lá eu tive minha formação que foi excelente, a gente via bastante parte reparadora, eu operei bastante pacientes com fissura lábio-palatina nessa época. E daí eu me formei em cirurgião plástico e resolvi ir para o sul, voltar para o sul, porque eu sou de Curitiba, né? Tá. Essa sua faculdade é no Paraná? Eu fiz a faculdade Federal do Paraná, em Curitiba. Tá, em eu Curitiba. Fiz minha formação em São Paulo. Tá. E daí eu resolvi voltar para o sul. Mas a minha mãe tinha família em Joinville, Santa Catarina, e eu fiquei sabendo que Joinville tinha um centro de referência em fissuras. Olha só. E daí eu fui lá me informar, né, sobre esse centro e me informaram que o Dr. Marco Gamborgi trabalhava lá. Aí já comecei, nossa, Marco Gamborgi é aquele médico que eu tive a aula lá na faculdade. Uau! Eu conversei com ele, fui procurar ele, e ele me recebeu e falou, não, você pode começar a acompanhar. E assim foi, eu fui morar em Joinville, comecei acompanhando.
E eu diria que o Dr. Marco foi para mim o meu mentor, né? Então ele, no início, ele me ensinou praticamente quase tudo hoje das técnicas que eu realizo. A base foi com o Dr. Marco Aurélio. E você veja, eu tive essa aula com ele na faculdade, eu procurei fazer a formação num centro que me levou, né, para esse lado. Aham. E depois de formado, eu fui trabalhar com a pessoa que para mim foi uma referência inicial da fissura. Então eu iniciei lá no centrinho de Joinville em 2007, então já são 17 anos trabalhando lá com a Uau. fissura, a gente é referência estadual. Mas foi assim, essa chama que começou na faculdade e até hoje estou dentro. E como o Dr. Marco falava, é preciso ser fissurado para tratar a fissura. Olha só, é interessante porque eu acho assim, quando eu pergunto, você teve alguém na família e tal, a gente acha que esses profissionais como você tiveram alguém, aí despertaram para essa veia lá né, para direcionar para a fissura. E não, eu acredito em Deus, então eu acho que é uma coisa muito espiritual, assim, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo, né? Você vê, um professor, uma aula, daí foi em São Paulo, foi seu É filho, um caminho que vai abrindo, né? vai abrindo e daí a gente chega até aqui. Doutor, fala pra gente assim, em relação à fissura, eu recebo muitas perguntas assim, existe algum limite para o fissurado? Porque a gente, na questão da cirurgia plástica, né? A gente passa por várias cirurgias, o rosto, ele muda muito, né? Então, qual é o ponto que vocês acham assim? E não é que é o ideal, mas tipo assim, aqui é o limite da fisiologia, da anatomia do fissurado. Existe um limite? Não existe? Para que quem está agora nesse processo de reabilitação, está quase aí já recebendo alta aí, saiba, entenda assim, de forma técnica, né, de um profissional cirurgião com muitos anos de experiência, existe um limite para isso ou não? Essa pergunta é ótima, Rita, e é uma colocação muito importante, porque assim, você sabe que a fissura ela tem várias, a gente até pode falar depois mais para frente, ela tem uma classificação, então ela vai de uma fissura só no lábio, simples, né? Uma cicatriz congênita que a gente fala. Doutor, vamos colocar? Por favor, vocês colocam uma imagem pra gente, só pra gente contextualizar e o pessoal visualizar? Já vai Seria aparecer? A gente Já. mostrando daí. É. Olha, ó. Então a gente Pronto. tem ali ó, o lábio Vamos lá. normal, o lábio que tem o número 4 ali, que tem a Sim. fissura só no lábio. Isso. O número 7, por exemplo, ele tem uma fissura bilateral, ou seja, dos dois lados, né? E ela tem variações. Ali, número 5, por exemplo, que eu comentei agora, que é só no lábio, né? Isso. E lá, número 9, que para nós especialistas que tratam a fissura seria mais complicada de tratar, porque ela é dos dois lados e ela Sim. vai do lábio até o palato, até o céu da boca. Esse foi o meu caso, o 9. Exato. Então, é um caso mais difícil, Rita. Esse é o maior desafio O desafiador, para né? um profissional. Assim. Exatamente. Perfeito. E o número 5 ali, que seria só a fissura de lábio, eu diria que seria o mais tranquilo, entre aspas. Né? Tá. Nada é tão tranquilo, mas Sim. seria o mais tranquilo. Então, com essa diferença de classificação e de deformidade da fissura, Tá. a gente pode, mais ou menos, prever como vai ficar o resultado, né? Tá. Então, você tem um paciente que tem o número 5, que é só no lábio, teoricamente ele vai ter um resultado que é mais fácil de conseguir, um resultado mais próximo do normal. O número 9, como o seu, é um resultado que vai ser mais difícil de chegar mais próximo da normalidade. Então, às vezes, um paciente que passa por muitos anos de tratamento, várias cirurgias, tratamento odontológico, o seu caso, exatamente, nós estamos aí com Eu sou um exemplo caso perfeito vivo, para isso. Exatamente. Então, esse paciente ele tem que entender que a gente vai tentar ao máximo chegar próximo da normalidade, mas a gente não pode oferecer 100%. Que bom. E Você falou isso. E alguns pacientes chegam no final, né, de todos tantos anos. A gente faz, por exemplo, a cirurgia do nariz, que é a última, né? A rinoceptoplastia é a última cirurgia, teoricamente, que a gente faz para finalizar o tratamento. Sim. E às vezes tem paciente que reclama, assim, doutor, mas aqui tem uma simetriazinha, aqui a narina ficou um pouquinho diferente da outra, não está 100%. E daí entra até a psicologia junto no serviço para ajudar
a fazer o paciente entender que não vai ficar assim, infelizmente não vai ficar 100%. A gente tenta chegar lá. Eu brinco com os pacientes que a gente não consegue brincar de Deus. Não. Se a fábrica saiu já com um probleminha, a gente tenta melhorar ao máximo, mas infelizmente o 100% a gente não vai conseguir. Doutor, que fala importante, porque eu demorei muito tempo para ter essa consciência. Olha aí. Né? A gente, quando começa nessa jornada, a gente acha que vai ficar simétrico, totalmente simétrico. E não é. Aí hoje eu tô nas redes sociais, eu uso o filtro, o ângulo, aí não mostra exatamente como eu sou. E eu tenho uma assimetria. Mas só tá que... perfeito. Eu tô olhando você de perto aqui, eu tô achando ótimo. Ô, doutor, assim, obrigada, né? Mas assim, eu sei que existe uma narina maior do que a outra, enfim, tal. Mas eu já despertei essa consciência até para ter uma vida mais leve. E não cobrar do cirurgião, por exemplo. Por favor, faça uma coisa 100% simétrica. Aí eu até conversei com o Dr. Gabriel Bijos antes desse nosso bate-papo. E no final ele me mostrou, Rita, vem cá. Aí mostrou a face dele. Ele tem um olho mais rebaixado do que o outro. E ele não é fissurado. Tá vendo? E aquilo ali, assim, eu achei tão fantástico. Falei, cara, não é que é? Doutor Gerson mesmo, se for fazer aquele cálculo, não tem um cálculo dizendo assim eles colocam, tem um programa que coloca uma M-face do lado esquerdo e outra do direito. Você fica completo. Tem gente que fica horrível, né? Tem gente que já fizeram isso até com gente famosa. Né? Aí, ó. Que é linda, né? Sim. Mas daí quando faz esse tipo de teste, fica horrível, vira outra pessoa. E quanto mais simetria, né? Ou seja, gente, simetria é lados iguais, né? Quanto mais igual um lado do que o outro, a pessoa, eles acham que é a perfeição, a beleza e tal. Isso é uma coisa lá, né, que eles inventaram. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, não é que é. Então, hoje, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, Rita, mas não dá pra tirar a cicatriz? Aí eu falo, não. Hoje não me incomoda mais, sabe, doutor? Mas antes, quando eu não tinha essa consciência de que vocês vão chegar mais próximo da simetria ali, próximo, mas não garante que vai ser 100%, a vida fica mais leve. Eu já tenho uma resposta até pronta. Não, a fissura, a cicatriz é a marca da minha história, né? Exato. Aqui eu posso contar, olha, já... Aí as pessoas, nossa, já fez tudo isso, cirurgia, que elas acham que é pra ter um monte de cicatriz, né? Mas é tudo interno, pessoal. Então, a outra imagem, aí já mais um pouco técnicas, então aqui é só dessa visão superficial, né? Olhando aqui, pá, então isso aqui são os tipos de fissura. Na próxima imagem, Dr. Gerson vai falar os graus, Dr. Gerson. Existe graus de fissura? Grau 1, grau 2? Como é que funciona? Na verdade, isso que você acabou de colocar ali já é um tipo de classificação, mas ela é mais leiga, digamos, né? Essa aqui um pouco, ela é a mais técnica. Essa é uma classificação que o Dr. Vitor Espina, um cirurgião, professor da USP de São Paulo, ele publicou em 1972 e é a classificação que aqui no Brasil a gente utiliza. Então, até hoje. Lá nos Estados Unidos, na Europa, eles costumam utilizar outro tipo de classificação, né? Mas aqui no Brasil, na América Latina no geral, a gente costuma usar mais a classificação de Espina. Então, você observa na primeira linha ali, ó, que é aquilo que eu falei, só lábio, né? Daí tem as variações esquerdo, direito, dos dois lados. Daí já na segunda linha você percebe. Eu posso mostrar aqui, né? Que daí você já tem o lábio com o palato junto. Ô, doutor, e esse pontinho preto significa o quê? Isso, então isso aqui, esse pontinho a gente chama de forame incisivo. Ele é um ponto de referência embriológico, né? Então, o que está na frente é pré-forame, o que está atrás é pós-forame, pós para trás. Uau. E o que passa é transpassa. Por isso que esse nome pré, pós e transforame das fissuras. Para quem trabalha com fissura sabe que a gente está acostumado a falar dessa maneira. E aqui na terceira linha você tem só o palato, né? O céu da boca, né? Que é, por exemplo, só na campainha que o pessoal fala, que é a úvula, só na parte mole do palato e ali pegando a parte dura do palato também, né? Doutor, então... eu tô aprendendo aqui hoje, viu, pessoal, com o doutor Gerson. Veja, eu não sabia que existia apenas essa da campainha aí. Isso. Inclusive, até lá no Centrinho de Joinville tem uma fonoaudióloga. Olha só que ironia, uma fono nossa, que ela tem o que a gente chama de fissura submucosa. Que às vezes nem esse entalhezinho existe, não aparece. Só o profissional que está acostumado, ele vai fazer o diagnóstico, porque ela chama submucosa porque ela está dentro da mucosa, que é a camada que recobre, né? Na verdade está fechado, mas por dentro está aberto, o músculo está aberto. E como que descobre isso, doutor? Eu fico imaginando quantas pessoas não tem isso,
Isso causa uma sequela na fala, com certeza. Isso, pode, na verdade, assim, pode causar ou não. Que Ou nem não. essa fono que eu te falei, ela não foi operada. Ela tem e não foi operada e fala perfeitamente. Mas como que descobriu? Ah, porque ela é fono, deve ter. Provavelmente descobriu depois de adulta, algum professor ou até algum colega, né? Foi lá e fez o interessante. diagnóstico. Entendi. Então eu posso dizer, vou pro meu caso, tá, pessoal? O meu foi bilateral, eu sei que eu tenho uma cicatriz aqui, e foi lá na campainha. Então eu posso dizer que a minha. Então eu tô correta quando eu falo assim: eu nasci com fissura, lábio palatina, pós-forame? Transforame, né? Transforame. Porque atravessou, tá na frente e atrás, Aí já transforame. tava errando de pessoal. Eu tinha que trazer o Ó, doutor vou Gerson cobrar aqui. depois a nota. Aí, ó. Eu tinha que trazer um homem aqui pra falar com a gente. Então, eu sou fissurada, bilateral, Transforame. transforame. Isso mesmo. Ah, Perfeito. pronto. A Agora classificação é essa. é isso aí. Muito bom, doutor. Assim, pra quem tá chegando aqui agora, tá tendo um diagnóstico de um bebê, né, que vai nascer com fissura. Então já tá aqui. O conhecimento, gente, é a nossa arma para desinformação, né, para não cair em orientações erradas. E eu acho que a gente começando por aqui, de forma realmente correta, consciente, já começa a nortear essa família aí do que é que tem pela frente, né? Então, a primeira cirurgia, doutor, a gente pode dizer, quando a gente nasce, é a queloplastia mesmo, né? Isso, Não tem como a gente ir para palatoplastia e depois para aquilo. É aquilo de cara. Para quem tem a fissura no lábio e no No lábio, palato, no palato. é aquilo que é a labioplastia, né? A cirurgia do Aham, lábio sim, primeiro. Isso sim. mesmo. Até fazendo um parênteses, me permite, Rita, Sim. essa classificação aqui, por exemplo, na pré-forame, que é só no lábio, ali Aham. que eu mostrei, ela tem uma variação que a gente chama de fissura cicatricial. Assim como lá atrás tem só o entalhezinho na campainha, na frente ela pode ter só um risquinho no lábio. Eu já vi. O ator Joaquim Fênix, famoso, que fez o Coringa, ganhou Sim. o Oscar, né, pelo filme Coringa, ele tem uma fissura pré-forame cicatricial, né? Porque ela, na verdade, ela pega só o lábio e parcialmente. Opa. Até, na verdade, eu não tenho 100% de certeza, mas me parece que ele não foi nem operado, tá? Ele tem só aquela cicatriz congênita mesmo. Então congênita? É, A cicatriz porque congênita. imagina assim, Tá. eu falo com os pacientes assim, a gente nascer normal é um milagre, na verdade, porque é tanta Uau. coisa acontecendo ao mesmo tempo no sim, embrião, né? Quando a sim. gente tá lá dentro da barriga, isso é questão de milésimos de segundos. E assim, às vezes aos 45 do segundo tempo, alguma coisinha, pá, sai errada. E é ali que às vezes não fecha totalmente. Que é essa questão do lábio cicatricial, que faltou um pouquinho para fechar, fica só uma cicatrizinha. Aí até eu converso com os pais, às vezes, eu falo assim, olha, o teu filho tem uma cicatriz no lábio, que ele nasceu com ela já, a gente tem que ver se vale a pena operar, porque às vezes a própria cirurgia pode deixar uma sequela cicatricial pior do que ele já tem. Uau. Então, a maioria ainda opera, mas tem alguns casos que os pais preferem não operar. E fica... Parece que operou, mas operou a operação da natureza, vamos dizer assim. Exatamente, a natureza deixou uma cicatrizinha ali já, né? Falou, opa, não vai abrir tudo, vamos deixar só uma cicatrizinha. Não, eu tô impressionada, pessoal, porque eu achava que eu sabia tudo de fissura. Tem muita coisa. Doutor, eu tô me sentindo até um pouco assim, eu não sabia não. Tá vendo? Eu só vim daqui, eu não sabia, juro que eu achava, toda vez que eu via aquela cicatriz, ela é bem superficialzinha, bem, né? Uhum. Eu achava que era só aquele que nasciam, alguns nascem bem abertinho, bem pouquinho assim, um pedacinho do lábio. Eu achava que foi uma intervenção. Às vezes não. Por isso que eu falo, Joaquim Fênix, que eu já analisei por fotos, na minha opinião, eu acho que ele não foi operado, tá, Rita? Eu não posso bater o martelo. Porque, né? Porque teria que ver direitinho, sim, né? sim. Mas me parece que ele não foi operado. Ele tem uma cicatricial mesmo. Ô, doutor, e você já foi até para fora, né? Eu vi, você explicou que aqui é a classificação do Brasil, América Latina. E existem outros universos aí para fora do Brasil. Como que é essa realidade, assim? É muito diferente, por exemplo, a classificação lá, nossa, para eles, eu não precisa nem citar, mas assim, muda uma coisa ou outra. Assim, na verdade, muda muitos termos, na verdade, né, Rita? Mas se você for pegar a embriologia, né, é muito parecido, né? É só uma questão de técnica de termos que se usa, né? Então ali a gente usa trans ou pós, lá eles usam por números às vezes, né? Aquilo que você falou, grau 1, 2, 3 e 4 é uma classificação antiga já. O Dr. Spina, ele publicou em 1972, mas a classificação, a fissura é tratada, Rita, já desde o século XIX. Antes da anestesia surgir, já se tratava fissura labial. Na verdade, até tem relato de 1500, 600.
Ambroise Paré, que era um cirurgião dessa época, ele já tinha feito desenhos e descrito a cirurgia no lábio nessa época. Então você vê, nessa época já existiam algumas classificações bem antigas. Tá. Então, no exterior tem uma diferença, mas não é assim tão absurda. Uau! Agora, antes da anestesia, eu fico imaginando um fissurado nascendo naquela época. Então, você vê imagens, assim, porque na verdade não é nem imagem, porque não tinha fotografia, né? Tô um pouco assustada, gente. O cirurgião, na verdade, eles faziam esquemas, né? Eles desenhavam como eles faziam a cirurgia. Então você encontra nos livros antigos, tem desenhos de... Eles usavam um botão, tipo um botãozinho. A agulha, na verdade, era uma agulha, eles suturavam a mão, porque não existia porta-agulha que a gente usa hoje, que é o instrumento cirúrgico mesmo. Então passava-se o fio, e daí usava-se o botãozinho para segurar aquele fio. Era um ponto em X, assim, com o botãozinho segurando. Então você tem um desenho lá esquematizado de um botãozinho lá no lábio do paciente, segurando o que eles chamavam... E a cauterização, Rita, olha só, não tinha anestesia. Como é que eles faziam? Era ferro quente. Então, para parar de sangrar, ia lá, botava aquele ferrinho quente para parar, cauterizar, e daí botava esse pontão, um pontão só, com aquele... Então o pessoal reclama às vezes do resultado hoje. É isso, né? Que eu ia falar agora. Olha como é que era naquela época. Gente, graças a Deus eu nasci em 1982, que já tinha anestesia para nos ajudar, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma cena de terror que eu tô ouvindo aqui. Mas que bom, né, que surgiu lá, doutor. Que bom que se fala em evolução. Hoje eu sinto, né? Veja, eu tenho 41 anos de idade hoje. Então, eu sei que algumas técnicas antes já não se usam hoje. Eu por exemplo, já coloquei tampão no nariz, depois da rina. Não se usa mais hoje, né? Difícil usar, é difícil usar. Em desuso. Eu lembro que a ortognática colocava ponto, fechava com ponto. Isso. Já no meu caso, já foi com as borrachinhas com o aparelho. Né? Então, aí eu conseguia já abrir para higienizar. Mas eu lembro que o pessoal ficava com um buraquinho aqui, ó, só... Para o canudo. Para poder passar o canudinho, né? Canudinho e pronto. Perdi até peso, né, Rita? Muito peso. Então, assim, hoje as técnicas, elas avançaram. Conta pra gente, assim, o que tem hoje de novo, né, que você conhece, em relação a essa questão de pesquisas sobre a fissura, que eu acho que a doutora Daniela, salvo engano, tá aí nessa. Eu achei muito interessante quando a gente conversou. Eu queria muito citar esse caso da evolução, porque muita gente pode estar hoje nos assistindo e falar, a fissura é a mesma coisa. Não é, pessoal. Tem mudado, né? Dr. Gerson tá aí nesse meio. Ele deve ter visto muita coisa, né? Alterado, até as técnicas mesmo e tudo. Então, fala um pouquinho pra gente aí, a quantas anda essa pesquisa e o que né, tem. E o quanto é importante também incentivarmos quem tá aí nos assistindo, mãe, pais, os próprios fissurados, a participarem de pesquisas, né? O pessoal manda sempre para mim, Rita, divulga minha pesquisa aí e tal. O quanto é importante a gente engajar, participar, para que várias outras evoluções venham, né, nesse campo da fissura, né? Exato. Então, assim, Rita, você citou a doutora Daniela Bueno, né? Sim. A doutora Daniela, ela tem formação em odontologia. Tá. Mas, na verdade, ela é pesquisadora, né? Hoje ela trabalha basicamente, ela trabalha também como dentista, mas ela trabalha basicamente como pesquisadora. Então, hoje ela está dentro do Hospital Albert Einstein e ela começou, muitos anos atrás, a fazer uma pesquisa com células-tronco. Então, o que eu vejo hoje dentro do tratamento de fissura, o que vem mais novo, assim, que pode mudar bastante o tratamento, na minha opinião, é a questão do manejo das células-tronco. E no caso da doutora Daniela, ela vem trabalhando, ela pesquisou, então, como é que a gente pode... Porque hoje em dia, você deve ter passado por isso, uma das fases ali na metade do caminho do tratamento, quando você precisa fazer um enxerto de osso, né? Nessa região aqui da arcada dentária, onde tem falha óssea. E daí como é que você vai completar isso aí? Você tem que tirar osso de algum lugar. Então o padrão ouro hoje nosso é tirar osso da crista ilíaca. Eu tirei, pessoal. É da onde faz doação de medula óssea também, daquele ossinho aqui que a gente tem na bacia, né? Sim. Que é o melhor osso, porque tem mais disponibilidade de quantidade de medula, parte medular do osso, né? Para fazer o enxerto. Sim. Então, só que essa cirurgia, ela deixa uma dor, né? Que você sabe que incomoda. Porque imagina, aqui no osso do quadril, então para caminhar é bem doloroso. Então, começou-se a pesquisar alternativas, em vez de você tirar osso, outras alternativas. Aí a doutora Daniela veio com a questão das células-tronco. Inicialmente, ela pesquisou do músculo, esse músculozinho que a gente tem no lábio,
as cirurgias primárias que a gente faz no lábio, às vezes ficam sobrando um pouquinho de músculo pela cirurgia que a gente tira lá uma sobrinha, ela foi pesquisar se era possível. E dali daquele músculo sai algumas coisas, sai célula-tronco, só que depois ela foi pesquisando e olha só que ideia, do próprio dentinho que a criança tem, aquele dente de leite, que na verdade vai para a fadinha do leite, né? Na verdade agora ele pode ser aproveitado, a polpa dentária daquele leite, eles tiram aquela polpa dentária e trabalham no laboratório para produzir células-tronco daquele leite. E daí, num meio próprio, né, um meio de cultura de células-tronco, vai direcionar para produzir osso. Meu Deus! Então, a doutora Daniela está pesquisando, ela já está numa fase avançada, agora já está na fase clínica, na fase final. Inclusive, o nosso centro lá de Joinville, o Centrinho de Joinville, ele está participando dessa fase final. Uau, pessoal! Tá vendo? Ela está comparando, então, os pacientes que fazem o enxerto tradicional no osso com essa nova técnica de células-tronco. Então, ela terminando essa fase agora, ela vai publicar, ela já publicou vários artigos que eram anteriores, né? A fase em animal de pesquisa, depois veio para a fase clínica e agora uma fase comparativa. Depois desse estudo, ela vai publicar e daí tem toda aquela questão burocrática. Você sabe, no Brasil a Anvisa precisa liberar o tratamento, mas eu acho que, na minha opinião, a gente está há poucos anos de conseguir realmente efetivar esse tratamento. Então, você imagina, um paciente que vai precisar fazer o enxerto lá, na verdade, ele vai ter a opção no futuro de ter essas células-tronco. Então, o profissional vai estar lá, vamos supor, você mora na Bahia, né, Rita? Então, vai ter um profissional lá em Salvador que ele vai precisar fazer essa reconstrução ali da parte óssea. Então, ele vai ligar para um centro que tem essa questão das células-tronco. Esse centro vai mandar para esse profissional um pacotinho. Ele vem como se fosse um pacotinho assim, que depois vai colocar no soro e vai colocar ali naquele local para substituir o osso que seria retirado da bacia. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Ainda como eu falei para você, o padrão ouro ainda é a célula de osso da medula, do quadril. É indiscutível, porque o fornecimento de osso é muito bom. Mas esse trabalho da doutora Daniela vai mostrar realmente se vale a pena. Os trabalhos iniciais já mostraram que é quase a mesma coisa, né, a quantidade de osso. E a gente está evoluindo para, no futuro, não precisar mais tirar osso. Você vê como é que vai estar evoluindo, né? Muito. Doutora Gabriela? Daniela Bueno. Ó, parabéns, hein? Já tem uma admiração Dani. Tem uma admiração de uma fissurada aqui. Doutor, vamos lá. Eu vou falar de uma coisinha. Sim, você, né, opera lábio, nariz, faz rinoplastia também? Rinoplastia também. Tá. A rinoplastia é algo que a maioria dos fissurados, pelo menos assim, que eu tenho um contato, eles falam que a parte que mais incomoda é o nariz. Eu não sei se na tua realidade o pessoal também se queixa, né? Porque o coitado do nariz, quando a gente começa a fazer as cirurgias, ele vai pra lá, vem pra cá, toma várias formas. Quer ver quando a gente faz a ortognática? Aí ele, pelo menos no meu caso, ele ficou diferente e tudo. E por isso, aí eu queria já dar uma orientação também. Às vezes o pessoal fica meio ansioso. Pô, eu quero fazer logo a rino, meu nariz tá torto e tal. Mas é importante deixar essa fase do desenvolvimento e deixar para depois, lá pro finalzinho da reabilitação, né? Para que não haja necessidade de refazer novamente. Exatamente, Rita. Fundamental. Você citou uma questão importante. Então, assim, hoje eu indico o rinocepto, porque geralmente a gente tem que fazer o septo junto. Como você falou, ele vai para um lado para o outro e o septo tem que ser colocado no lugar. Então, a rinoceptoplastia a gente faz hoje no menino por volta dos 15 anos, na menina um pouquinho antes, por 14 já dá para fazer, 14 anos. Sim. Só que nem você citou agora, a cirurgia ortognática, para quem não sabe, aquela cirurgia que o osso vai, na maxila vai para frente, a mandíbula às vezes vai para trás, é uma cirurgia que precisa ser feita antes, né? Porque, como você falou, ela alterou teu perfil, né? Alterou. Então, precisa estabilizar com a cirurgia ortognática para saber como é que vai ficar teu perfil definitivo, para daí sim fazer o nariz. Então, às vezes, eu faria lá com 14 anos, o paciente que vai fazer ortognática demora um pouquinho mais, vai fazer com 18, até às vezes 20 anos. E aí que entra aquela ansiedade, né, Rita? Paciente que ainda não fez ortognática, eles querem atravessar. Doutor, vamos fazer o nariz? Eu falei, calma, não tá na hora ainda. Você vai fazer ortognática, vai terminar, depois você volta para fazer o nariz. Pô, doutor, você não sabe quanto é difícil ouvir isso, mas quanto é necessário também que a gente entenda, tenha essa informação. Porque imagina, fazer cirurgia, refazer, fazer novamente. Isso.
nariz, gente, imagina, é cartilagem isso aqui. Isso. Não aguenta, não. Não. A gente já tem um prejuízo, vamos dizer, né, tecidual ali, né? Porque não tem. Eu, no meu caso, eu não tinha essa cogumela. A columela. Columela, né? Aham. Columela. A ponta de pele ali. Eu não tinha, porque ele era bem grudadinho aqui no lábio. Então, eu tive que fazer. E aí, né? Me fale nessa questão do nariz, agora eu fiquei curiosa, eu nem ia entrar muito, mas já que você é da área, o nariz do fissurado, é possível ter resultados bons com uma cirurgia ou depende de cada caso? Porque eu vejo um padrão. A gente que nasce com bilateral tem essa questão aqui, né? Da columela. Já os unilaterais tem a questão que eles têm isso aqui, só que eles têm um rebaixamento que a gente não tem, por exemplo. Isso, exatamente. Explica, né, para mim, para o pessoal que está aí nos assistindo, super curiosos. É possível, em cada caso desse diferente, fazer em uma cirurgia só, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, é necessário uma ou duas ou três intervenções para que se atinja essa simetria possível, né? Simetria, pessoal, botem isso na cabeça, simetria possível e tá tudo bem, você pode ser lindo, linda, bonita, como você quiser, né? Isso é mais da maneira que você se enxerga do que como você se vê, do que qualquer outro padrão de beleza. Beleza? Não vai ficar com isso na cabeça, que eu quero a perfeição, eu quero, pra gente não chegar ao estágio de Michael Jackson, né, doutor? Isso, exatamente. Quem não lembra, né? Por favor, né? Então, fala pra gente assim, de maneira geral, eu sei que cada caso é um caso, mas o nariz do fissurado, teve algum avanço nessa questão do nariz do fissurado, para essa questão, assim, para diminuir a assimetria, por exemplo? Em uma, duas abordagens cirúrgicas, já é possível, ou depende também do formato, depende também, o pessoal do sul tem um tipo específico. Isso, Eu sou baiana, minha mãe é afrodescendente, então eu já tinha um nariz larguinho, já de natureza. Conta pra gente aí. Perfeito. Então, assim, Rita, você mesmo falou. Ô, doutor, me perdoe, mas são muitas perguntas, eu falo demais. Eu falo tanta coisa, né? Mas, tá Rita, tudo tranquilo? Não, ótimo. Ah, eu tô aqui pra gente falar o máximo possível. As pessoas têm que saber, né? É porque eu vou emendando uma vez, porque é muita coisa, eu fico muito curiosa pra saber. E vai cada capítulo vai abrindo em dois, três, né? Eu sou assim. Mas é assim, ó, Rita, você mesmo falou, né? A gente tem, no Brasil, um país continental, uma variação muito grande de etnicidade, né? Sim. Então, lá no Norte e Nordeste, geralmente tem a descendência indígena e afrodescendência, né? E a questão também no sul, que é mais caucasiano, aquele nariz que a pele é mais um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais delicado. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? O que eu falo muito para os pacientes, às vezes, tem paciente que é afrodescendente quer deixar o nariz tal, assim, olha, eu falo assim, é que a gente trabalha em centro de fissurado, que é a reabilitação, né? Reparador. Isso. E às vezes o pessoal confunde um pouquinho, que eles querem um detalhe estético que a gente não consegue fornecer dentro do centro, né? Opa! Então, por exemplo, Perfeito. daí eu explico para eles, olha, a gente vai fazer a cirurgia, você não vai perder teus traços de família, da tua origem, da tua raça. Eu vou melhorar para a gente reabilitar ao máximo da normalidade da tua raça, né? Maravilha. Não vou transformar, né? Como você falou, transformar que nem o Michael Jackson fez, não é isso. Então, até respondendo a pergunta, existe muita variação, porque tem o nariz que é só um pouquinho desviado, a fissura é um pouquinho. No teu caso, por exemplo, dos dois lados é diferente. Daí tem a columela, que é essa pontinha da pele aqui do nariz, que antes a gente tem que alongar a columela. No nosso centro lá, a gente faz ali por volta dos 11, 12 anos o alongamento da columela. E daí o nariz definitivo por volta de 14, 15, né? Que é aquela rinoceptoplastia. Certo. Então, aí você perguntou outra questão, que hoje em dia se mudou alguma coisa. Na técnica não mudou tanto, tá? Mas a gente tem alguns artifícios, algumas tecnologias hoje que nos ajudam. Entre elas a rinoplastia ultrassônica, né? Que a gente usa muito na cirurgia estética. Infelizmente eu não consigo usar no serviço público, porque ele não tem essa condição de oferecer isso ainda, né? Ainda. Porque ainda é muito caro. Vamos torcer. Talvez, né, daqui a um tempo a gente consiga usar. Mas os pacientes particulares, por exemplo, conseguem fazer a ultrassônica, que é você quebrar, entre aspas, ou modelar o osso nasal com ultrassom. Uau. Então você entra lá dentro com o ultrassom, ele vai vibrando sem lesar os tecidos ao redor, sem lesar a pele, sem ter muito sangramento. Ele vai só no osso. Ele vai fazer uma linha no osso sem fazer grandes estragos.
Então isso evoluiu bastante o pós-operatório, menos inchaço, menos dor, Hematomas, menos né? hematoma, exatamente. Eu lembro do pessoal tudo roxinho aqui, o pessoal de pele Exato. branca, então, Parece um nossa, guaxinim no pós-operatório, né? que legal, doutor. Que bom, aí, ó. Mais informações, mais informações. Doutor, a gente já está encaminhando para o final. Que pena. Eu queria falar mais, pessoal. Ó, vamos, torce aí, gente. Ô, gente, aproveita esse momento aqui. Vocês estão gostando? Mas eu Então, volto depois, Rita. Vamos voltar depois. bora. Ó, clica, curte, fala de onde você está assistindo. Se ficou com alguma dúvida, bota aí no comentário que eu falo com o Dr. Gerson. O Dr. Gerson vai ver esse podcast também. Pode até responder, né? Ou se não, eu mando para ele, porque eu sei que ele é muito ocupado. Então, vamos lá. Eu queria, com essa experiência, né, que o senhor tem... Senhor não, Não, você, né? né? Pelo amor de Deus. Por favor, Sim, sim. quais foram os casos mais impactantes nessa jornada de fissura que você já teve contato, assim, e falou, nossa, e ficou marcado? Sim. Eu acho que eu não comentei antes, mas eu fiquei um tempo, uns 10 anos da minha vida, que eu fiz muita missão, né? Missão voluntária. O que é uma missão voluntária? Aqui no Brasil a gente tem, na verdade, 2 ONGs, e uma delas que é a Operação Sorriso, que é a Operation Smile, que tem sede nos Estados Unidos, Tá? ela favorece as cirurgias para localidades que não têm centros de fissurado, principalmente no norte do país, onde tem muita carência, né, de centros de fissura. Então eu fiquei grande parte ali, uns 10 anos, fazendo essas missões. Todo ano eu ia para lá, no Nordeste também eu fiz algumas, mas lá no Norte a gente ia muito para Santarém. Um abraço pro pessoal de Santarém, no Pará. Ê, Pará! Eu ia muito para Santarém lá, a gente fazia muita missão lá. Eu, o Dr. Marco Aurélio, inclusive, foi ele que me levou para lá, né? Ele é uma Uau! pessoa fantástica. E lá a gente via muito aquele pessoal ribeirinho, né? Porque imagina, Rita, para você procurar um centro, procurar uma ajuda, você tem que, às vezes, 2, 3 dias de barco. Sim. É muito longe. Então você vem pelo rio de barco até chegar lá. Até. E às vezes, lá tinha muito pessoal indígena, né? Das aldeias. E o que me chamou a atenção uma vez, que eu tratei um pacientinho que ele veio com os pais. E eu achei estranho, assim, ele já tinha 1 ano mais ou menos, tava o pai e a mãe, e daí eles me falaram, doutor, a gente trouxe nosso filho, mas eu queria muito operar ele para poder voltar para nossa aldeia. Eu falei, mas como assim voltar para nossa aldeia? Tem que operar para voltar? Ele falou, porque lá o cacique, toda criança que nasce com algum defeito, infelizmente, né, o cacique manda tirar a vida. Então eles fugiram. Uau! Eles fugiram dessa aldeia para ir sabiam que ia ter essa missão lá em Santarém. A gente conseguiu operar essa criancinha lá nessa missão. E depois eu fiquei sabendo que eles voltaram para a aldeia. Daí, depois que volta operado, o cacique aceita de novo. Então isso me chamou muita atenção e dá aquele calorzinho no coração, né, Rita, de uma missão bem feita, né? Uma missão cumprida, né? Então isso me chamou bastante atenção. Foi bem legal isso aí. Isso é muito bom, pessoal. Imagina, né? Você ser condenado, né? A um destino irreversível por uma coisa que os pais, o próprio bebê ali não pediu. E aí ter um profissional que se dispõe a fazer uma missão dessa. Isso é muito lindo, doutor. Sim. É muito lindo. Não tem como não agradecer, não tem como não te chamar, assim, eu fico muito honrada. Eu até estava falando com as doutoras Denise e Rita, eu falei, olha, eu estou me sentindo muito importante. Doutor Gerson está saindo de lá de uma cidade, Joinville, e está vindo para cá conversar comigo, meu Deus. Mas eu assim, agradeço, porque isso é mágico, né? Não precisou nada sensibilizar você para chegar até. Por isso que eu pergunto sobre a família, familiares e tudo. Por favor, a próxima foto. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho o Dr. Gerson, que além de cirurgia e essas mãos abençoadas, ele também tem hobbies aí, hein? Então, ele é desses. Por favor, próximo. Doutor, conta aí na reta finalzinha, que a gente vai deixar uma mensagem, né? O quanto essa foto, ela fala eu tô conversando com o Dr. Gerson, mas o Gerson aqui, o Gerson Hicks. O que essa foto, ela diz sobre você? Quem é você, assim, né?
gosta de desafios. Exatamente. Por isso que eu trato fissurado, né? É isso, é o Você vê que desafio. uma coisa leva a outra, né? Mas então, esse é o meu hobby, é o ciclismo, né? E desde criança eu sempre gostei de andar de bicicleta, e daí, depois de adulto, eu procurei alguma coisa que eu gostasse de fazer, porque eu sempre gostei de fazer esportes, né? Sim, sim. Até surfar eu surfei, joguei tênis. Eu tô imaginando você pegando a prancha. Sim, sim. Ah, Pena que eu não trouxe, eu tenho até foto de eu surfista, que ai, é olha. outra cara. Mas assim, agora nos últimos anos eu me dediquei bastante ao ciclismo. E essa foto é de um desafio que a gente se impôs, eu e alguns amigos, lá nos Alpes franceses, Que lindo. que é uma prova amadora, né, para ciclistas amadores, Tá. que fazem um percurso semelhante ao Tour de France, que são os ciclistas profissionais. Aquela prova, o Tour de France, famosa, né? Aham, Então eles oferecem isso para ciclista amador se testar também nas montanhas, né? perfeito. Essa prova, se não me engano, essa foto é de 2018. Depois de 2019 eu voltei ainda para fazer uma outra vez. Aham. Mas foi sensacional, assim. E isso mostra que eu sempre falo para as pessoas, o nosso trabalho, ele sempre tem um certo estresse, na Rita. Não importa se Muito. é cirurgião, dentista, psicólogo, você mesmo também. Podcaster. Podcast, tá vendo? Todo mundo tem um estresse, porque a gente faz muito, a gente se impõe a fazer a coisa perfeita e isso acaba trazendo um pouco de estresse, né? Sim. Então a gente tem que ter uma saída, um hobby, alguma coisa. Meu hobby é isso, é pedalar. E além de fazer bem para a cabeça, faz muito bem para o corpo também. Né? Muito bem. Ali é uma coisa com a outra, né? Exatamente. É Fantástico. verdade, é verdade. No final, assim, geralmente, eu faço um ponto a ponto. Porque a gente leva muito ponto, né? Então não tem nada. É tipo o fechamento de entrevista, bate-bola, Sim. sabe? Aham. Eu faço ponto a ponto. Porque a cara do fissurado levar ponto. Mas aqui eu quero fazer um fechamento diferente, né? Já que eu tive várias informações, tive acesso a várias informações agora com a sua presença aqui no podcast. E eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão estudando na área de saúde como um todo, né? Porque a gente acabou de falar com a Rita e com a fono e a psicóloga, o tratamento da fissura, ele passa da cirurgia, da fono, Interdisciplinar. interdisciplinar. E é muito importante. Né? Não só fazer as cirurgias, mas também ter outros. Então, para essa galera que está estudando aí na faculdade, está pensando em que eu vou, qual área eu vou, por favor, fale para essas pessoas aqui sobre a fissura e venham pro lado de cá, Sim. né? E para chamá-los assim, para dizer, a gente está aqui, a fissura existe, não vai parar de existir, né, doutor? A cada um bebê que nasce, A cada 650 nascimentos. Né? Um é fissurado. Exato. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Deixa sua mensagem, por favor, para essa. O maior prazer. Assim, você que está fazendo faculdade, medicina, fonoaudiologia, odontologia, venha, pelo menos, por exemplo, aqui no Curitiba nós temos o CAIF, ali em Joinville eu tenho o centrinho de Joinville, mas onde você esteja no Brasil que tem um centro de fissurado, não deixe de visitar. Você vai ver como é tratar, como é lidar com sonhos, na verdade, né? Eu acho assim, a gente tem os nossos honorários como profissional, que a gente tem que receber, porque a gente tem que pagar as contas, né, Rita? Sim. Mas eu sempre falo que não tem preço o que a gente faz de alteração na vida de uma pessoa fissurada. E isso começa lá, quando eu opero fissurado, eu vou para o centro cirúrgico, eu vou na recuperação para falar com a mãe, para dar aquelas explicações, e eu fico emocionado até hoje, cada paciente que eu trato, a mãe fica chorando junto comigo, porque é uma intervenção, isso para a vida toda, isso não tem preço. Esse tipo de conforto no coração que a gente tem não tem preço, vale muito a pena. Se você está interessado, procure um centro de fissurado, procure alguém para poder te mostrar como é tratar a fissura. Ou a cirurgia reparadora, a cirurgia plástica não é só a cirurgia estética. Eu adoro também fazer cirurgia estética, também há mudanças importantes, mas a cirurgia reparadora, especificamente a cirurgia de fissuras, ela é linda, ela faz transformações e são muito importantes. Então você que está começando, não deixe de procurar saber como é que é esse tratamento. Falou, doutor Gerson, quase me emocionei aqui, já era fã, agora com esse contato me tornei fã mesmo, de verdade. E é isso, doutor. Eu quero deixar uma lembrança, uma simples lembrança, para eternizar a sua passagem aqui no podcast. O meu canal, o meu Instagram vai estar sempre aberto, né?
caso queira contribuir, eu quero contribuir muito para a fissura lá palatina. Da minha maneira, o senhor contribui, que Deus continue abençoando o pessoal, ó. Deus abençoe essas mãos maravilhosas, entendeu? Muito obrigada. Espero encontrá-la numa próxima, né? Quem sabe, eu já falei com Rita. Ó, Rita, bora fazer a parte 2? Bora fazer! Com certeza. Então, é isso. Quer deixar mais alguma mensagem? Como é que as pessoas encontram o Dr. Gerson, tá? Para conhecerem mais o trabalho dele lá. É @Plástica Hits, é o meu perfil profissional. Tá. E eu tenho a minha clínica também, @Clínica Hits. Opa, Até sim. é uma clínica particular, mas eu também trato alguns pacientes lá pela clínica. Sim, sim. Então, se alguém tem alguma dúvida, quer deixar alguma questão, Uma avaliação, uma né, doutor? avaliação também, fica à vontade. Muito importante. Então tá bom. Gente, ó, se você gostou, mais uma vez, engaja nesse canal, bora trazer mais profissionais, bora falar com mais fissurados, e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro! Obrigada, doutor. Lindo. Eu acho que foi tão natural, a conversa fluiu tão bem que eu acho que esse podcast vai ser imperdível, porque até eu me emocionei durante o podcast, a coisa foi tão natural e assuntos que são tão importantes, foi muito bom, Rita, falar contigo. Eu acho que foi uma experiência para mim, eu já falei que eu virei teu fã, você falou que você virou minha fã e eu também virei teu fã. Ô, gente, eu tô muito metida bem. Assim, gente, eu vou ficar enjoada, viu? Eu vou ficar enjoada desse jeito. Doutor Gerson, muito obrigada. Volte sempre. Se vocês gostarem, bota lá pra mim. Bota lá. Parte 2. Beleza? Cheiro pra vocês.